Olá! Durante o decorrer dos anos, temos acompanhado a evolução da mulher. Temos visto o quanto ela tem se tornado importante na sociedade, na família e até na política. Na Bíblia nos fala sobre mulheres que tomaram decisões em momentos de pressão e a sua atitude de sabedoria à luz da palavra de Deus influenciou reis, famílias e ajudou nações. E temos visto o quanto elas têm sido usadas como armas na mão de Deus. Hoje eu quero falar com você acerca de uma dessas mulheres que, por uma atitude de sabedoria em um momento muito tenso de sua vida, influenciou a vida de um futuro rei de Israel, salvando assim a sua família e a reputação do próprio rei. O nome dessa mulher era Abigail, e ela se encontra no primeiro capítulo de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25, o verso de número 33 diz algo muito interessante acerca dessa mulher. Olha a palavra que ela recebeu de um homem que seria o futuro rei de Israel, por causa da sua postura, do seu equilíbrio e da sua posição diante da família e diante de uma situação que para muitos seria um ponto de desequilíbrio, um ponto de estresse. Olha só a palavra que ela ouviu. Bendita sejas a sua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me impediu de cometer loucura e fazer vingança por minhas próprias mãos. A história se passa em uma época da vida de um rei totalmente decisiva. Este homem estava escondido no deserto e era um tempo onde homens ricos e fazendeiros importantes da época mantinham os seus rebanhos no meio do deserto. Bom, o rei Davi decidiu cuidar desses rebanhos em troca de favores desses homens. Um certo dia ele ficou sabendo que um homem por nome Nabal, de quem ele cuidava do rebanho, estava dando uma festa e era um tempo de tosquia, e ele decidiu, bom, posso cobrar um favor. Manda seus servos até a casa para falar com este homem, esperando que ele mandasse provisões e desse mantimentos. Mas o nome deste homem era Nabal, e conforme diz o teu nome, ele era um tolo. Um homem rude, um homem grosso, um homem de difícil tato. Quando ele soube da notícia que o rei mandava pedir provisões, ele simplesmente o ignorou. E rindo do rei, disse que, o que esse homem espera? Que eu o sustente junto com seus homens? Quando essa notícia chega aos ouvidos do rei Davi, ele se ira, fica totalmente nervoso, o sangue ferve, e ele se levanta dizendo, vou à casa desse homem, e se Deus existe, pela manhã não haverá um homem vivo naquela casa. Quando essa notícia chega até a mulher de Nabal, por nome Abigail, que eu acho interessante o nome dessa mulher, porque traz na sua tradução, o pai se alegra. E quando essa notícia chega aos ouvidos dessa mulher, ela simplesmente diz, vou me levantar e vou tomar uma providência acerca dessa história. Ela se levanta, ata os seus jumentos e vai ao encontro de um homem totalmente nervoso, totalmente encolerizado, disposto a acabar com a sua família, com toda a casa do seu marido. Quando ela se aproxima de Davi, ela se lança no chão reconhecendo a autoridade que esse homem tinha e teria diante de Deus. Abigail é uma prova de que a mulher tem que ser bem informada, de que a mulher necessita de ter momentos de lucidez na sua vida e que em momentos de pressão ela precisa tomar atitudes sensatas. Quando Abigail chega diante dele, ela se coloca de joelho e traz a culpa da situação para si. E ela diz, olha, peço-te perdão, porque quando a notícia chegou em minha casa, eu não estava por perto e não fiquei sabendo. E o meu marido, peço que o Senhor o perdoe, porque assim como diz o teu nome, assim ele é. A atitude de Abigail desarmou totalmente o rei Davi, que vinha totalmente decidido a destruir uma família, a destruir pessoas inocentes, que nada tinham a ver com a decisão daquele homem Nabal. Quando ela desarma o rei e com suas palavras de sabedoria, ela começa a dizer que ela entendia o que Deus tinha na vida de Davi, Abigail simplesmente conquista a admiração daquele homem. Eu acho um ponto interessante aqui, porque existem momentos na nossa vida em que o nosso adversário sabe que se tomarmos uma decisão em uma situação de pressão, podemos tomar uma decisão que vai nos destruir ou destruir pessoas ao nosso redor. A nossa importância em manter um equilíbrio
ela é muito usada por Deus, porque maridos, amigos, filhos dependem de um equilíbrio feminino. Quando ela conquista a admiração de Davi, Davi fica parado, recebe das mãos de Abigail aquilo que ela levou para entregar a ele, e ele olha para essa mulher e ele lança essa palavra de bênção sobre a vida dela, dizendo: bendita seja a tua prudência. E eu quero dar uma declaração nesse dia, a você que me ouve, acerca disso. Que a tua prudência, ela seja louvada. Porque a palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia, ela edifica, ela estrutura, mas a tola, ela consegue destruir com suas próprias mãos. Que ao ouvir esta mensagem, você seja uma sábia. Se você está vivendo momentos de tensão, momentos de dificuldade, e você está tendo crises nervosas e o teu emocional está tão abalado que você não sabe que direção seguir, fica esse exemplo louvável de Abigail. Em momentos de pressão, que você deixe Deus falar mais alto no teu sentimento. Não tome decisões precipitadas, baseadas no seu sentimento ou no teu ressentimento. Eu entendo que por conviver há tanto tempo com um homem que era rude, que era difícil, um homem que, de certas formas, devia ter palavras ásperas, essa mulher podia ter muitos focos de ressentimentos, de instabilidade dentro de si. Mas em um momento de dificuldade, para salvar a família, para salvar a vida do próprio marido, dos empregados, ela passou por cima dos ressentimentos, passou por cima de si mesma, passou por cima talvez de dor e mágoas que ela possuía há muitos anos, para salvar a vida de alguém. Eu entendo que este momento é um momento de cura para a tua vida. Quando Deus permite certos momentos de dificuldade, aonde você precisa tomar uma decisão, você precisa da estabilidade, da cura e do equilíbrio de Deus. E o meu desejo neste dia é que este equilíbrio esteja sobre a tua vida. O que podemos resumir é que Abigail era uma mulher linda e sábia, casada com um homem tolo e difícil. Quantas mulheres sábias estão casadas com homens tolos? E quantos homens sábios estão casados com mulheres tolas? Alianças que fizemos, talvez involuntariamente, e que hoje nos traz traumas, nos traz dificuldades. Mas eu quero deixar uma coisa bem certa para você nesse dia. Deus tem cura para o seu sentimento, para o seu relacionamento e para a tua alma. E que nessa declaração você entenda uma coisa. Deus quer fazer de você uma mulher com atitudes louváveis. Deus quer trazer sobre a tua vida uma estrutura que você não sabia que possuía. Deus quer trazer para a tua vida um equilíbrio que talvez até hoje você ainda não tenha encontrado. Deus não quer que você sofra com crises nervosas diante de momentos de dificuldades, mas que você deixe o Espírito direcionar e guiar a tua vida, entendendo que Deus pode trabalhar as causas difíceis da tua vida. Davi sai da presença de Abigail, feliz e tranquilo, porque ele entendeu que ele foi impedido de cometer uma loucura, de cometer um erro influenciado por uma palavra áspera de um homem que assim era. Tempos depois, ele volta, porque ele fica sabendo que o marido dessa mulher morreu e ela estava viúva, e ele a pede em casamento e ela aceita. Eu entendo uma chance de Deus de transformação de vida. Que nessa declaração você entenda que há transformação para todos os tipos de pessoas e que Deus tem um rumo maravilhoso para a tua vida. Se você acha que a tua situação é irreversível e que a situação tensa que você está vivendo está acima do que você pode controlar ou do que você pode mudar por suas próprias forças, quero declarar nesse dia que Deus vai trazer uma visão clara para a tua vida e uma direção para o teu sentimento e para a tua alma. Eu declaro que a sabedoria que havia sobre a vida de Abigail vai haver sobre a minha e sobre a tua vida. E que para lidar com pessoas difíceis, Deus te dará graça e vai acrescentar graça ao teu conhecimento.